isso? Experiência com Deus. O que é isso? É a ação divina sobre a nossa vida, operando de diversas maneiras, Deus nos alcançando de maneira visível, de maneira que podemos explicar, pelo menos em parte. Uma ação de Deus que, quando entra, quando vem sobre nós, a configuração da nossa vida é mudada para melhor. Não é apenas um conceito de conhecimento, mas é um renovo de entendimento. Algumas pessoas têm muito conhecimento, a teoria, ou grava com facilidade o que se lê. Muitas de nós temos muita história para contar e a gente conta até mesmo a história da Bíblia, que é muito bom. De Sansão, de Davi, de Jefité, de Abraão, de Moisés e de tantos outros. Mas isso ainda não significa que essa pessoa teve uma experiência com Deus, ou que experimentou uma ação. Porque a questão de gravar personagens da Bíblia, história da Bíblia, isso não quer dizer uma intervenção divina na mente de uma pessoa. Existem muitas pessoas que decoram, que guardam isso em sua mente, pela sua capacidade intelectual. E ela não grava apenas a Bíblia, por isso não é algo divino como uma intervenção. É uma capacidade intelectual que podemos dizer que possa ser que venha de Deus, mas não se trata de uma intervenção que alguém experimentou de Deus pelo o encontro que teve com ele. No Antigo Testamento tinha muita gente até que tinha trabalhos oficiais no reino, pessoas que ouviam muitos milagres, falar de milagres e até mesmo assistiam os milagres, mas não era participante com o seu ser naquilo que elas estavam assistindo. O povo, quando ficou vendo e sabendo das maravilhas de Deus, quando no Sinai a glória de Deus se manifestava, eles, ao invés de regozijar e de glorificar a Deus pelo monte que a glória, a fumaça de Deus vinha sobre ele, eles ficaram com medo. Moisés, fale você com Deus e depois que Deus falar com você, você vem e fala conosco, mas nós não queremos tanta aproximação disso. Porque quando nós vemos maravilha de Deus, mas aquilo não vem a impactar o nosso interior, trazendo transformação, para nós é aterrorizante. É igualmente o profeta Isaías, que quando estava no templo, adorando a Deus, e ele teve uma visão, ele não se alegrou e não regozijou, e nem teve nenhuma iniciativa positiva, mas ele teve medo e disse: ai de mim que vou perecendo, porque meus lábios são impuros e habito no meio de um povo que também tem os lábios igualmente meio, que é impuro também. E eu, nessa situação, vi o Senhor. Os lábios dele estavam pecaminosos. E de repente um daqueles ser, chamado Serafim, pega lá no altar do templo uma tenaz e toca nos seus lábios e diz: teu pecado, a tua iniquidade foi perdoada. Seus pecados foram purificados. E a partir desse momento ele já se posicionou diferente. Isaías ainda continuava na visão e disse, quando o Senhor disse: a quem enviarei? Ele já não estava mais com medo, mas correspondeu àquela ação divina. Aquela experiência naquele dia mudou o interior, a visão, os conceitos do profeta Isaías.
E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas muitas pessoas no Antigo Testamento não experimentaram essa presença direta com o seu interior. Apenas no que se diz ao exterior, ver, assim como Jó, que era um homem temente a Deus, mas não tinha ainda experimentado algo tão profundo na sua vida, porque depois da sua provação, ele mesmo disse: eu ouvia falar de ti, eu ouvia falar com meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu estou experimentando a realidade daquilo que eu ouvia falar, do que eu sentia e percebia. Agora eu sinto que estou próximo do Senhor. E ninguém consegue sobreviver muito tempo em uma igreja, em uma religião evangélica, cristã, como queira você falar, se não tiver uma experiência direta, pessoal com Deus. A pessoa vem para a igreja porque entendeu, viu os testemunhos que está na igreja, é algo bom. Alguém conta os milagres, você vê os milagres, você ouve a respeito dos milagres, você sente até arrepio e você fala: dos caminhos que eu conheço, esse aqui é o melhor, então eu vou ficar por aqui. E de repente até se batiza, e de repente você faz parte de um grupo, é porteiro, e alguns se tornam até pastor de algumas igrejas. Mas alguns deles, mesmo assim, não experimentaram de Deus profundamente. E de repente essa pessoa, ela vive de altos e baixos. Ela está toda estimulada, incentivada, exortada, encorajada, toda alegre, mas no outro dia parece um pneu que você enche e anda um pouco, daqui a pouco e esvazia. Por quê? Porque o que vai te manter firme é experimentar esse Deus na essência, não apenas de ouvir falar, mas de ter Ele habitando em você e sentindo Ele te conduzindo, te orientando. E ainda que você caia, no outro dia você estará de pé, como diz a Bíblia: ainda que o justo caia 7 vezes, não ficará prostrado, mas se levantará. É preciso experimentar isso na essência. Porque quando cair, você não se contenta em ficar caído. Você não terá prazer de ficar no chão. Porque você se lembra do que você experimentou. É tão maravilhoso estar no átrio do Senhor. É tão bom estar na presença de Deus. Agora eu estou me sentindo distante. Não, eu quero voltar para lá. Eu não quero continuar aqui. Depois que a gente experimenta Deus, a gente não quer ficar mais distante dele. E quando a gente está distante é muito ruim. Você sente falta. Você sente falta, e eu vejo que eu não sou quem Deus espera de mim. Então você bate aquela saudade do tempo que você orava, do tempo que você lia a Bíblia, do tempo que você sacrificava para cultuar, que você tinha o prazer de contribuir, que você tinha vontade de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Não estou fazendo, mas pela experiência que eu tive com Deus, algo move dentro de mim dizendo: volta para a posição que você estava antes. Quem experimentou não aproveita a fraqueza para pecar, mas quando fraqueja tem vontade de se fortalecer outra vez. Mas isso, para acontecer, tem que ser pela ação do Espírito. O povo de Israel, eles adoravam a Deus e cantavam e dançavam naquela cultura. Mas de repente, ao mesmo tempo que eles falavam: olha, nós vamos seguir tudo que Moisés diz, tudo que Josué diz, tudo que o profeta diz. Daqui a pouco está o povo adorando as imagens de escultura com muita facilidade. Porque era um povo que assistia aos milagres, ouvia falar dos milagres, mas o milagre mesmo não tinha acontecido dentro deles. Eles não tinham uma experiência pessoal com Deus. Porque naquela época o Espírito Santo não era dado a qualquer um que quisesse. O Espírito Santo era dado a algumas pessoas especificamente para o ministério, para o trabalho. Mas Deus queria que isso fosse mudado um dia. Deus queria que chegasse um tempo em que todos que quisessem, que se colocasse diante dele,
que voltasse seu coração para ele, não tivesse mais agora um coração de pedra, mas um coração de carne. E ele diz através do profeta Joel, parte dessa profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. Há de ser, no futuro, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Porque no passado não era derramado sobre todos, nem quisesse. E alguns vão ter visões, revelações, sonhos. No dia de Pentecostes, quando o povo começar a questionar aquele barulho e cada um falando no idioma do lugar onde as pessoas vieram visitar a festa ali, no dia de Pentecostes, ele falou, eles não estão bêbados. Sendo que agora é 9 horas da manhã, os judeus naquela época não tinham costume de ingerir, principalmente bebida alcoólica às 9 horas da manhã, não era muito comum. Por isso Pedro fala, sendo esta hora a terceira hora, ou seja, 9 horas, equivalente ao nosso horário aqui no Brasil. Mas isso aqui é para se cumprir o que o profeta disse, o profeta Joel, que do Espírito dele derramaria sobre todos. O Pedro que andou com Jesus era usado pelo Espírito, mas não tinha experimentado Deus no seu interior. Porque o Espírito não foi dado antes da glorificação de Jesus. Jesus diz, quem tenha sede, vinha a mim e beba. E depois o próprio João explica, dizendo, disse isso Jesus, do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque ele não tinha sido glorificado. Mas um dia, depois que Jesus morre e ressuscita, aparece no meio dos discípulos com as portas fechadas. E ele disse, chegou, se aproximou dos discípulos que estavam com medo de ser presos também pelas autoridades e soprou sobre eles e disse, recebei-vos o Espírito Santo. Aquele Pedro carnal, sanguíneo, destemperado, precipitado, só se converteu mesmo depois que Jesus morre e ressuscita. Mas Pedro já tinha o Espírito com ele, mas o Espírito não habitava nele. Como disse em João capítulo 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece nem vê, mas vós conheceis, porque habita com vocês e estará em vocês. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Não basta sentir a presença de Deus. Porque algumas pessoas se contentam, eu acho que eu sou fiel, eu acho que eu sou salvo, eu acho que estou segundo a vontade de Deus, porque eu vou na igreja, eu sinto aquela alegria, eu sinto aquele arrepio, mas não pode se limitar a isso, porque os discípulos, as pessoas do tempo de Jesus, na época em que o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas, muitas pessoas sentiam a presença de Deus, mas isso ainda não é uma experiência interna. Jesus nos disse, antes da sua morte, um pouquinho, diz assim, olha, Satanás vos pediu para se andar, peneirar vocês, no plural. Mas Jesus teve uma preocupação unicamente com Pedro. Diz assim, mas eu roguei por ti, Pedro, para que você não venha perder a fé, Pedro. Mas tu, Pedro, quando te converter, isso era o final do ministério de Jesus, Pedro já tinha assistido os milagres, Pedro já tinha visto os milagres, possivelmente tinha curado os enfermos, porque lá no capítulo 10 de Mateus, diz a Bíblia que Jesus chamou os 12, inclusive Judas Iscariotes, o traidor, estava no meio deles, e todos eles receberam poder e autoridade para limpar os leprosos, expulsar os demônios e pregar a palavra. Teve um dia, na missão dos 70, que alguns até voltaram dizendo, Jesus, no teu nome os demônios nos sujeita. Jesus disse, eu vi o diabo, os demônios cair do céu como um raio. Eu digo para vocês, não alegrai-vos porque os demônios vos sujeitam, mas alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Nós precisamos entender, eu pertenço à igreja, cultuo a Deus há 20 anos,
Mas será que eu já tive uma experiência interna, uma experiência pessoal? Será mesmo que a Deus habita na minha vida? Ou eu apenas acredito que existe um Deus? Eu digo para você que é importante acreditar que existe um Deus, mas isso não é tudo também. Porque Tiago diz, crê tu que existe um Deus? Satanás também acredita, chega a estremecer, e nem por isso Satanás se converteu. Muita gente acredita em Deus, muita gente chega na igreja e até abaixa a cabeça com reverência. Tem gente que chega na igreja, é tão reverente, que ele fica até com raiva, fica até indignado quando vê as pessoas irreverentes, e você não está errado nisso, mas isso ainda não significa que você teve uma experiência com o Senhor. Isso pode ser ainda um princípio de religiosidade, isso pode ser ainda um princípio familiar, cultural, que ensina como deve se comportar na igreja. Você pode ter aprendido isso com o pai, com a mãe, com o pastor. Isso pode ser que não seja uma reação interna do Espírito que opera em nós. Pedro tinha assistido, visto e sido usado por Deus. No entanto, não tinha tido uma experiência interna. E a experiência interna em que Jesus se refere, ou melhor, os apóstolos, começando no livro de Ageu, começando não, porque no Ageu não é o único que fala, Isaías também fala, aconteceu no dia de Pentecostes. E depois desse dia você percebe que Pedro não é mais o mesmo. Depois desse dia os apóstolos não são mais os mesmos. Porque depois que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa e enche essa pessoa não será mais a mesma. Essa pessoa se torna diferente. Então eles estando ali, Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Era o período das festas de Pentecostes. 50 dias entre a Páscoa e esse dia, chamado Festa de Pentecostes, ou da colheita, tem outros nomes também. E Jesus não disse o dia que ia acontecer, mas falou, olha, o Espírito vai vir sobre vocês. Vocês foram batizados no batismo de João, mas sereis batizados no Espírito não muito depois desses dias. Jesus morre no período da Páscoa. Faltavam então 50 dias aproximadamente para a festa de Pentecostes. Mas Jesus ficou 40 dias depois da Páscoa, aproximadamente, com seus discípulos. Significa de 50 tirando 40, faltava aproximadamente 10 dias para a festa de Pentecostes. E eles ficaram ali com algumas mulheres no cenáculo orando, buscando ao Senhor, porque ele não sabia qual era a hora. Mas a experiência é que nunca tinha acontecido com ninguém. A experiência inicial que nenhum profeta, que nem João Batista, que foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe, ninguém tinha experimentado, nem o João Batista. Pois Jesus disse, nenhum profeta vindo de mulher foi maior do que João Batista. No entanto, eu vos digo que no reino do céu, o menor no reino do céu será maior do que João Batista, porque João não chegou a experimentar o que eu e você podemos experimentar. E eles estavam ali, esperando a promessa. Jesus disse, ficar em Jerusalém. E eles ficaram cerca, aproximadamente 120 pessoas, no cenáculo, naquele salão. E de repente eles começaram a ouvir um som como de um barulho, de um vento violento, veemente, enchendo toda aquela casa. E eles começaram então a olhar uns para os outros, com os olhos naturais mesmo. Começaram a perceber labareda como que de fogo, como que não era labareda de fogo. Um som como, igual, parecido, não era um vento, mas um som parecido com de um vento quebrando tudo. E eles começam a olhar um para o outro e ver chamas labareda que repousava sobre cada um. E diz a Bíblia, terceiro, eles foram cheios do Espírito Santo. E na sequência,
começaram a falar em outros idiomas. Jesus sabia do que os discípulos enfrentariam depois da sua subida. Jesus sabia do que eles precisariam para enfrentar o mundo e as perseguições que ele mesmo várias vezes alertara. Então eles precisavam de uma experiência profunda. Antes do dia de Pentecostes, Jesus disse: eu quero que vocês dêem prioridade para anunciar a palavra somente às ovelhas em Israel. E quando você estiver indo, não é para vocês saudar os gentios, ou seja, culturalmente a saudação era muito demorada. E Jesus queria que eles fizessem uma missão urgente, pregar primeiramente no território de Israel. Mas quando Jesus anuncia que o Espírito Santo viria sobre ele, diz: olha, e quando esse poder vir sobre vocês, eu quero que vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, não só em Samaria, mas até os confins da terra. Mas para isso, eles precisariam de uma capacidade extra. Não apenas ter o Espírito Santo habitando, mas que esse Espírito vos dotasse, ou dotasse eles de uma capacidade maior, que nós pentecostais entendemos como o batismo no Espírito Santo. E no dia de Pentecostes acontece isso. A evidência que nós cremos no meio pentecostal como batismo no Espírito Santo, que ao falar em outras línguas, em línguas estranhas, mas naquele dia aconteceu em outro idioma. Então, como eu estava falando, o Espírito Santo veio com um som, depois como fogo. Eles foram cheios e começaram a falar em outros idiomas. A partir desse dia, a igreja foi uma igreja diferente. Nós precisamos desejar a ação do divino sobre nós. Uma igreja que vive muito na teoria. Uma igreja que quando você fala assim, por que é que você acredita que o batismo no Espírito Santo acontece? Não está errado, mas a única coisa que nós sabemos falar é que está escrito em algum lugar na Bíblia. Não é errado em si, mas aonde está as nossas experiências com esse fato que a Bíblia diz que não seria apenas para o tempo passado, mas que seria para o futuro da igreja também. Eu me lembro que um dia, em 1993, eu falei com umas pessoas: vamos ser crente hoje? Meu irmão e mais um outro rapaz que estava conosco, eles falaram: vamos ser crente. Parece coisa natural, mas é Deus que estava trabalhando desse jeito. Trabalhando nos fornos de carvão, longe de casa, a pé, sujo, não tinha água perto, não dava para sair perto do forno. Terminamos a tarefa, a gente estava indo para casa, eu digo: vamos ser crente hoje? Não tinha igreja, tinha um culto numa casa. Vamos! Eles simplesmente responderam assim. E ali eu aceitei Jesus como meu Salvador numa quinta-feira à noite. Mais de 30 anos atrás. Mas a minha vontade era ter uma experiência com Deus. Eu ouvia falar nas línguas estranhas. E nessa presença contagiante. Pouco entendimento ainda tinha na época. E muitas vezes eu andando nos caminhos ali, na roça, dentro do mato, nas pastagens, alguns lugares mata. Eu me lembro que essa vontade era contínua dentro de mim. Eu quero ter essa experiência. Mas muitas vezes eu entrava de mato adentro, saindo daquela estrada de rodagem, para que alguém, quem sabe, passasse, não era lugar fácil de passar gente, amarrava o animal e entrava mais um pouco para dentro do mato. Em alguns lugares, a gente não tinha tanto medo como hoje as pessoas têm. Alguns lugares tinha onça. Alguns lugares, e cobra, tinha muito isso, muita cobra. Mas a vontade de ter experiência com Deus era maior do que o meu medo de enfrentar essas coisas. Eu me lembro que não era ainda doutrinado nessa questão de postura, alguma coisa assim, mas amarrava o animal e debaixo de coqueiros,
passava a mão assim, jogando as coisas para lá, poderia pegar até no escorpião, mas a minha pressa era logo dobrar o meu joelho e falar com Deus. Passava os cocos para lá, sabe aqueles coquinhos chamados de licuri, mato, gra, e ali orava a Deus. Orava, e chorava. Eu fico pensando que na nossa geração algumas pessoas nunca foram batizadas. E eu fico perguntando por que é que as pessoas hoje dificilmente recebem o batismo. A questão é descobrir hoje quem verdadeiramente deseja ser batizado no Espírito Santo. Quem está em Jerusalém e não vai embora até que do alto seja revestido de poder. Quem na nossa geração que ainda faz jejum e ora dizendo, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Na época eu namorava com a moça e eu falei para o rapaz assim, olha, vou falar com ela, será que ela vai ser crente também com a gente hoje? Porque se ela não se converter, eu termino o namoro, que era mais ou menos de um ano, hoje eu termino com ela. Eu estava tão decidido que eu digo, eu termino o namoro com ela hoje. Eu não sabia pouco, mas eu sabia que era jogo desigual, crente namorar com descrente. Eu sabia que era jogo desigual, com pouca experiência, só acompanhava a minha mãe. 18 anos aproximadamente. Mas a vontade continuava. Eu saí de uma região, fui na casa do trabalho na casa de um tio meu, um pouco longe de lá. E quando eu fui embora, eu esqueci uma ferramenta chamada foice, de cortar madeira. Não muito grossa, que os grossos geralmente a gente botava no machado. Motosserra, eu só conhecia do barulho que eu pensava até que era uma moto perdida dentro da mata, mas não sabia que era motosserra na época. E eu fui embora da casa dele e esqueci uma ferramenta, por nome foice, e um dia eu fui buscar. Mais longe do que aqui no centro da cidade. Andar a pé nessa distância. No interior, para a gente, é coisa muito comum, diferente da gente aqui, que está acostumado, mal acostumado a andar sempre de carro, moto, bicicleta, essas coisas, né? E quando eu estava voltando, de repente eu passei num matagal, próxima à estrada, que era proibido cortar 30 metros aproximadamente, mais ou menos 15 para cá e 15 para cá, pela a divisão de terrenos lá, a gente chamava de lote, apesar que o lote lá é bem diferente, bem maior do que o daqui, não podia cortar aquelas matas próximas à estrada. Mas dava para ver por dentro do galho das matas que tinha muita plantação de mandioca e de mamona dos dois lados. Era muito comum ter gente ali carpindo ou capinando, como queira. E eu começava assim, glorificar a Deus, eu andando com a foice. Eu me lembro que eu estava até de bermuda na época, e sem camisa, não era ensinado, né? Hoje a gente já ensina para o jovem que isso não é conveniente, é cristão. Mas eu quero ser batizado no Espírito Santo e começava a glorificar. De repente me pegava falando alto, deixa eu ver se alguém não está, né? Ficava com vergonha que alguém me escutasse falando sozinho. E vai andando eu com aquela foice na mão, glória a Deus, aleluia, orando em espírito. Naquele dia também era uma quinta-feira e tinha culto à noite. Irmã Josimar, não precisou chegar na igreja à noite. Não precisou chamar na frente quem quiser ser batizado, venha receber a oração. Não tinha igreja também, mas tinha um culto na casa de um irmão lá, que é cunhado, ele é sogro da minha irmã Ilma, que veio aqui esses dias. Conclusão. Começou a sair umas palavras diferentes da minha boca naquele dia, durante o dia, andando daquele jeito, aproximadamente 3 meses depois que eu me converti. E essa experiência tem me segurado até hoje. Experiência, esse contato com Deus. Pela graça de Deus, nunca me afastei depois disso. E nunca pensei em abandonar o meu Deus. Eu sei que não é força minha. Isso vem de Deus. De repente foi um irmão diácono enviado de São Paulo lá para a Bahia. Isso, eu fiquei o total lá só cerca de 2 anos, na Bahia, e vim para São Paulo. Mas aí construíram uma casa de adobo, que é diferente, não vou explicar para vocês agora. É tipo um tijolo cru, sem queimar. Uma igrejinha simples, caixa d'água feita de tijolinho maciço, rebocado, passado pincho, alguma coisa assim. E um dia me deu vontade de ir à igreja orar. Mas tinha as vidraças na frente, não tem portão, porque lá fica logo encostado assim na frente, cidade pequena. Na época a cidade é tão grande que não tinha asfalto, era 3 ruas apenas que tinha, e não tinha nem igreja construída. Essa foi a primeira a ser construída lá, a não ser a igreja católica que chega antes da gente. E eu deu vontade de ir para a igreja orar. Peguei a chave com o pastor, fui orar. Eu digo, eu vou orar. Aí a gente, quando é novo convertido, o joelho começa a doer.
Porque o crente velho, o joelho realmente não dói mais, né? Está acostumado. Aí passou uma hora, olhei, não sei, acho que era relógio da igreja, porque na época a gente não tinha relógio, onde é que arrumar dinheiro para comprar um, né? Passou uma hora. Deixa eu orar mais um pouquinho. Passou mais uma hora. Deixa eu orar mais um pouquinho. Tinha que orar baixinho. Não tinha fundo musical. Não tinha outro irmão nos incentivando. Eu só sei que quando menos esperei, tinha passado 4 horas orando. Novo convertido. Não fiz nenhum propósito, nenhuma campanha. Sabe o que é isso? O Espírito que habita em nós nos fortaleceu. É por isso que nós, pastores, nós ficamos muito preocupados quando a gente vê algumas pessoas que batem no peito e falam, eu conheço, meu Deus, eu tenho experiência com ele, é um crente canela de fogo, é pentecostal, é aquele barulheiro toda, mas não gosta de orar. Eu digo, que espírito é esse? Que experiência é essa da pessoa que ele foge da oração, como dizem que o diabo foge da cruz? Não sei se foge mesmo. A pessoa é tão espiritual, mas ela foge de uma escola bíblica dominical. A pessoa é tão espiritual, mas se ocupa tanto com seus compromissos e passa a semana inteira sem pregar na Bíblia, dizendo que não teve tempo para ler. Claro que Deus não aceita essa explicação. Como é que a pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, canela de fogo, mas quando fala em evangelismo, ela termina a escola dominical e vai ali, vai lá, foge. Quando o pastor vai procurar a pessoa, já ó, sumiu. Que espírito é esse? Porque é o espírito que nos dá essa experiência profunda. Ainda que você não saiba falar, ainda que você não tenha certo entendimento profundo, ele pelo menos, no mínimo, coloca desejo no coração. E quando você não ora, ele cobra você. E você começa a pensar, o Espírito Santo está me cobrando para orar. O Espírito Santo está me cobrando para ler a Bíblia. O Espírito Santo hoje, eu não fui à igreja porque não deu, mas eu fiquei sentindo saudade de cultuar com meus irmãos. Que Espírito é esse que nós temos? E algumas pessoas que não são batizadas e dizem serva de Deus, mas não sentem o desejo de ser batizada no Espírito Santo. Que Espírito é esse? O Espírito que habita em nós é chamado de Espírito Santo. Que Espírito é esse? Que a gente peca e não se sente constrangido depois do pecado. Que Espírito é esse que a gente peca hoje e espera ainda o próximo culto para quando dobrar o joelho, pedir perdão ao invés de pedir na hora quando se conscientizou que errou. Que espírito é esse que a gente não tem vontade de cantar junto com a igreja? Que espírito é esse que a gente despreza as coisas sagradas? Que espírito é esse que a gente é crente aqui dentro, mas quando alguém nos encontra aí fora, as pessoas blasfemam de Deus, porque as nossas características é totalmente mundana e profana. As nossas palavras, as nossas vestes, a nossa compostura, responde o pai de qualquer jeito, dá mal resposta para a mãe, é mulher insubmissa ao marido, é o marido que maltrata a mulher. Que espírito é esse? Eu quero dizer para você, muitos de nós não temos o Espírito Santo habitando, já faz há muito tempo, e estamos nos enganando. Um dia Sansão começou a brincar no colo de Dalila. E de repente Deus foi tendo paciência com ele. E ele ia mentindo. E de repente se levantava com ela toda a força. Mas teve um dia que acabaram cortando a trança do Sansão. E o Sansão acordou. E diz a Bíblia que ele pensou, vou vencer como das outras vezes. E não sabia ele que o Senhor tinha se retirado. Será que Deus está mesmo conosco? Porque sente um arrepiozinho aí, fala línguas estranhas, emocionado com os hinos que a gente escuta. Só porque a gente gosta de uma igreja participar de um departamento, será mesmo que o Espírito